Olá! Nessa aula você vai aprender a transformar suas pinturas utilizando a folha de ouro. Se você não me conhece, eu quero me apresentar. Sou a Leila Tebete, sou artista plástica há mais de 40 anos e professora de pintura também há mais de 30 anos. E agora eu quero fazer uma demonstração como que eu trabalho com a folha de ouro na técnica mista com óleo sobre tela. Aqui eu já deixei um esboço pronto de uma flor, é um modelo simples, e eu quero enfatizar que de uma forma bem prática você vai entender como que funciona essa aplicação da folha de ouro. Eu vou demarcar aqui com achúrias, alguns espaços onde eu vou aplicar a folha de ouro. Eu vou sentindo isso no decorrer da minha pintura. Vou pôr aqui também nesse botão aqui. Um detalhe aqui da pétala da flor, é uma flor de íris. E eu considero que aqui já está bom. Vamos pôr um pedaço aqui dessa folha apenas. Esses detalhes aqui agora eu vou aplicar, vou passar algumas demãos de folha de goma laca para depois fazer a aderência da folha de ouro. Agora eu peguei a goma laca, um pincel, e eu vou agora colocar nessa superfície que eu demarquei com as achúrias. E para usar a folha de ouro, você precisa ter um preparo certo para que a base seja boa para aderir à folha de ouro e para que você tenha um trabalho duradouro, para que você faça um trabalho que te dê a segurança que aquilo vai ter um tempo longo de duração e não oxidar o material da folha de ouro. Olha, veja aqui, então eu já consigo demarcar para mim essa superfície que já está em negrito, que aqui eu vou colocar a folha de ouro. Então a goma laca é um preparo, e esse preparo, como eu já disse, ele tem que ser bem paciencioso. Aqui, como vocês já observaram, é uma tela. É uma tela, fiz o esboço em carvão vegetal. Em alguns detalhes que foram demarcados, eu estou colocando a goma laca. É que quando eu pinto, eu já tenho que ter em mente o desenho e o que eu vou fazer com aquele desenho, as cores, onde eu vou trabalhar com a folha de ouro. Então, tudo isso são elementos que, aqui, olha, aconteceu o seguinte, caiu um pouquinho de goma laca, não tem problema, dá para tirar com um paninho aqui, olha, eu limpo. Isso acontece também, foi bom acontecer para que vocês vejam que eu estou trabalhando com uma parte líquida, né? Então ela escorre realmente. Então, esses detalhes aqui, olha, e eu vou passar mais uma demão agora. Eu vou esperar a secagem disso para voltar e para vocês irem me acompanhando de uma forma bem simples e que vocês vão ter um resultado maravilhoso do trabalho quando forem manusear com a folha de ouro. Como são 5 demãos de goma laca, eu vou acelerar um pouco aqui e vamos para a próxima etapa. Agora que já secou a goma laca, eu vou aplicar uma demão de verniz mordente, que é o que vai dar aderência na folha de ouro. Então, esse momento tem que ter uma precisão, porque o verniz mordente,
ele adere a qualquer respingo que você colocar fora do teu desenho. Então, é um pouco só de paciência, ó. Você vai sentir com o seu pincel o tanto que você vai manusear do material. Aqui já escorreu, eu tenho que ter o cuidado e ir limpando. Isso não tem problema nenhum. Essa técnica da aplicação da folha de ouro, eu aprendi há muitos anos, há mais de 20 anos, e fui desenvolvendo no meu trabalho até chegar no método ouro que eu ensino hoje em dia. Então, é uma técnica milenar, essa de dourar, né? O material você pode usar em diversas bases. Eu já trabalhei também em diversas bases com a aplicação da folha de ouro. E esse método que eu cheguei a desenvolver é o que me garante um resultado duradouro da arte que eu faço. E você sabendo manusear isso com uma maior base de treino, de conhecimento específico, você pode valorizar muito mais a arte que você faz. Você pode criar no sentido de utilizar técnicas mistas. Eu já fiz e ensino minhas alunas a trabalhar também com o giz pastel seco, aquarela, até carvão vegetal na técnica do esfumato, mas a maioria desenvolve com a tinta óleo, você pode desenvolver com a tinta acrílica também. Então, você tem uma base para trabalhar com várias técnicas e chegar onde você quer, no sentido de expandir a sua criatividade e valorizar ainda mais pela nobreza que representa o ouro em si. Agora, então, eu vou esperar a secagem do verniz mordente e voltar para a aplicação já da folha de ouro. O verniz mordente, ele tem um tempo de secagem e como hoje aqui onde eu estou está calor, então é rápida a secagem. No frio ele demora um pouco mais. E aí você com os dedos, você vai sentir a mordência que ele está no ponto ideal. Fica um grude no dedo. E para isso, para eu poder manusear a folha de ouro, eu dou uma passada de talco ou uma maisena para que a mão fique seca para poder você manusear a folha de ouro. A folha de ouro que eu utilizo, ela é comprada assim, ó, é um bloquinho 14 ou 16 por 16 ou 14 por 14 centímetros, e ela vem embalada individualmente numa folha de seda, e elas são folhas de ouro imitação. Ela não tem uma marca definida, você encontra no mercado, até na internet, você encontra assim, e ela é fininha. Então, você precisa ter muita tranquilidade, porque esse momento, ó, ele é muito delicado. Eu vou começar aqui de cima, olha, aplicando aqui, e vou aderindo ela. E o manuseio dela tem que ser assim, de uma forma bem tranquila, para que você pense sempre no resultado daquilo que você está fazendo, para que você tenha um bom resultado. E como ela já está bem impermeabilizada, já trabalhei com as 5 demãos de goma laca, eu sei que eu vou ter um trabalho bem feito no sentido de durabilidade, porque foram muitos anos que eu fui trabalhando com essa técnica. Como eu já falei, eu desenvolvi já em vários materiais e tenho um resultado de muitos anos do manuseio dela, e o resultado assim é sempre, ó, aqui são pedacinhos pequenos que também eu aproveito para utilizar. E eu sei que o resultado dela é duradouro, porque eu já tenho um bom tempo de resultado do trabalho feito com a folha de ouro. E cada vez que eu vou me descobrindo com isso, porque o limite de criatividade só amplia. Então, eu gosto de compartilhar como que eu trabalho. Por quê? Porque
porque você vai descobrir diversas formas de manusear a utilização dessa técnica com o material que você se identifica mais. Olha, aqui eu posso também tirar as sobras que eu vejo que vai ficar de uma parte para outra, eu posso ir pondo para cá também. São formas de manusear até um pouco a economia do material. E quando sobra muito dessas sobras daqui da folha de ouro, eu guardo num vidro fechado para que ele não oxide. Então, esse trabalho todo que a gente faz com a impermeabilização é para que não tenha a oxidação da folha de ouro. Então, ela vai ficar muito bem impermeabilizada e a garantia de que seu trabalho vai ser bem agradável. Olha, aqui já dá para vocês irem sentindo aí no vídeo como que vai aderindo. Olha, eu tô pondo, a minha mão ainda está com bastante talco. Agora está terminando aqui, porque eu demarquei essa área. Tem trabalho que eu faço, eu utilizo o fundo com a folha de ouro. Esse aqui eu resolvi de uma maneira bem prática, trabalhar só com alguns detalhes para que vocês vejam como que é um resultado rápido e prático assim. Agora, ó, aqui é um outro truquezinho. É uma trouxinha, é um pano macio que eu faço, uma trouxinha de pano simples que você vai aderindo para que fixe melhor o espaço que você traçou para aderir a folha de ouro através do verniz mordente, porque lembre que é ele que vai dar aderência. A goma laca é apenas para impermeabilizar a base da sua superfície. Epa, aqui faltou um pedaço. Ó, acontece também isso. Às vezes, você vê detalhes que você poderia ter feito, não faz na hora, mas tudo dá jeito. Ó, aqui faltou um pedacinho que eu vi agora. Então, não tem como errar. E se não tem erro na pintura, na verdade, é você que faz acontecer aquele momento. E usa da criatividade até para consertar as coisas que não estavam no programa, naquilo que você idealizou. Então, agora que eu já senti que a superfície está bem aderida, esse daqui é um pincel macio, olha. Eu vou tirar o excesso. Simplesmente daquilo que eu marquei mesmo. É uma etapa gostosa de fazer. E tudo acontece nesse caminho daqui. Por exemplo, aqui ficou uma falha, mas não tem problema, porque eu gosto de falar justamente quando sai alguma coisa daquilo que eu esperava, porque você tem que trabalhar com a criatividade no sentido até de preencher com a tinta a óleo, quando você for entrar com a parte da tinta, da pintura. Eu falo tinta a óleo, mas pode ser acrílica, ou a técnica que você estiver trabalhando. Mas hoje aqui eu vou fazer, hoje nós vamos fazer a tinta a óleo. Olha aqui que bacana, olha. E esse resíduo todo que sobra, como eu já falei, eu guardo dentro de um vidro fechado com uma tampa, para que eu possa ocupar em detalhes de um outro trabalho. Você vê que a secagem da goma laca, a secagem do verniz mordente, tudo isso é importante para você ter uma área limpa e definida daquilo que você idealizou da sua composição. E o respeito que eu sinto, assim, que eu tenho que ter naquilo que eu faço. Então, eu valorizo muito tudo isso, porque é um trabalho que foi muito percorrido para chegar a eu poder ensinar.
E eu tenho alunas que fazem isso com maior sucesso, até na venda dos trabalhos, porque realmente fica um trabalho rico, valoriza o ambiente e a sua arte. Eu vou usar aqui agora a goma laca para finalizar a impermeabilização e lembrar você aí que quando você for fazer, a imagem aqui vai ser acelerada porque são 5 demãos, mas você deverá fazer as 5 demãos para finalizar essa etapa aqui da impermeabilização total. O que eu quero acrescentar para vocês também, olha, que por exemplo, aqui, ó, quando eu fui tirar a folha de ouro, ficou um excesso aqui, que não estava naquilo que eu esperava. Mas não tem problema, porque a tinta a óleo, ela cobre tudo isso, tá? Então, pode ficar tranquilo que eu vou mostrar também como que eu penetro, eu ultrapasso essa superfície também da tinta a óleo em cima da folha de ouro. Então, tudo pode, dentro da sua criatividade, daquilo que você traçou, para não ficar achando que errou, que não tem como errar. Porque ela realmente vai aderir naquilo que você definiu, né? Assim como eu estou fazendo aqui. E o que às vezes os percursos, que nem eu mostrei, que às vezes respinga alguma coisa, isso daí você pode tirar com tecido, isso daí não é um problema, tá? Então agora, olha, vamos aguardar eu vou dar uma acelerada aqui com as outras demãos e volto já com a tinta a óleo. Bom, então, como já está impermeabilizada a folha de ouro com as 5 demãos de goma laca, eu vou começar agora com a outra etapa, que é a pintura. Eu utilizo a tinta a óleo, aqui eu já coloquei na minha paleta. Eu uso a tinta a óleo da Corfix e aqui eu estou trabalhando com 2 cores. O sombra natural e o branco titânio. O branco titânio é o número 102 da marca e o 84, que é a sombra natural. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar do fundo primeiro. Eu preencho o fundo e vou respeitar a forma que eu já desenhei, que é a flor, as folhas, os detalhes com caule e tal. Então, para isso, eu vou trabalhar com um pincel chato de cabo longo e espátulas, que eu adoro trabalhar com espátulas, então tem vários cortes e modelos de base, e eu vou pegando aqui meu material à medida que eu for sentindo. Eu vou trabalhar aqui de baixo para cima, e o fundo, eu gosto de trabalhar com manchas. Como é um fundo liso, eu vou trabalhar com esses tons mais neutros, e trabalhando com pincel e espátula, criando as manchas que eu vou sentindo no percurso das pinceladas. E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu sinto assim, que tanto o fundo quanto a figura são partes importantes da pintura. E eu tenho que respeitar o que eu faço de uma e de outra e valorizar igualmente. Porque se não fosse o fundo, você não teria uma forma bem trabalhada, bem definida, e você não consegue, muitas vezes, mostrar aquilo que você quer, porque o meu objetivo aqui é trabalhar com a flor, com as folhas, mas o fundo é muito importante. Então, eu gosto de criar manchas, eu vou pondo assim a tinta, e olha, aqui, por exemplo, eu já vou mudando um pouco a tonalidade, e assim eu vou continuar até o fim, de uma forma que eu vou sentindo, isso é pelo sentir, não é nada programado, é bem intuitivo mesmo, é algo assim que eu considero que precisa gerar movimento. Tudo na pintura tem que gerar movimento para que os olhos do observador ele tenha um olhar que fica contido no espaço da pintura que você fez, daquilo que você quer representar. Não é só a forma, é todo um conjunto que eu considero muito importante.
Agora, por exemplo, eu posso colocar um valor mais escuro aqui, olha. E essas duas cores, que essa sombra natural é um marrom bem mais assim frio do que um tom quente, né? Ele tem uma mistura que eu gosto de fazer nas minhas telas. Ele gera um tom neutro, bem agradável, tanto para cores mais fortes quanto para um colorido mais suave. E acaba sendo, para mim, né? Cada um tem a sua sintonia com as cores. E o dia que vocês tiverem, um momento que tiverem oportunidade de conhecer meu curso, no Método Ouro, eu ensino muitas técnicas, muitas maneiras de trabalhar. Então, tem um conteúdo também bem intenso sobre as cores. Mas, essas manchas aqui, olha, você tem que ter em mente o desenho dela. Por exemplo, eu estou fazendo aleatório, mas eu posso traçar um percurso assim, ó. Por exemplo, aqui eu já posso entrar com um pouco de cor mais fria, mais escura. Então, tudo isso você pode ir definindo, mas tem que ter em mente o que você quer. Se eu quero um movimento no fundo, você já pode traçar o percurso dessas formas, das manchas. E isso realmente é o teu radar no momento que você vai estar, mas que você poderá estar, né, disposto a fazer ou não. Às vezes, muitas vezes, o fundo ele pode ser chapado, uma cor só, uma tonalidade só. Mas olha assim, olha como que a espátula ela promove essa integração da tinta, que você não vê onde começa um tom e o outro. Então, as manchas, elas ficam soltas. Olha, eu vou mexer aqui. Sai um pouquinho de lá, vem para cá, olha. Joga para o lado de lá. Então, esse movimento, na verdade, tudo é treino. Isso que eu estou falando é porque eu faço muito isso na minha pintura. Então, é gostoso você provocar dessa forma para ter um resultado de movimento também com as manchas. Depois que tiver tudo terminado, eu vou mostrar para vocês possibilidades de você manusear a espátula também aqui com a mancha. Eu quero aumentar aqui também, pode, porque você está trabalhando com uma mistura homogênea de tinta. Essas cores que eu estou trabalhando, elas se harmonizam entre si. Então, eu estou trabalhando com sombra natural e o branco. Eu posso obter diversas tonalidades da mesma cor. E isso tem cores que você precisa saber se harmoniza ou não, porque muitas vezes na tinta a óleo você acaba misturando cor indevida e suja. Então é um cuidado que o conhecimento do manuseio das tintas te dá essa precisão de trabalhar sem sujar o colorido. Você tem que ter uma intimidade com a cor e através dessa intimidade você pode ousar na sua pintura. Então, ter um conhecimento específico sobre o manuseio da mistura das tintas também eu considero muito importante para você poder crescer no seu colorido. Eu tenho um colorido meu que eu gosto muito de trabalhar, mas é assim, eu fui chegando treinando. Então, o caminho não é de um dia para o outro, mas acreditando que é possível. Quando você gosta de algo e admira algo, você tem os elementos da admiração dentro de você e isso facilita você mudar, ousar na sua pintura. Eu gosto de estimular nesse sentido porque é fácil e é possível para todos. Mas o fácil que eu falo, precisa treinar. Tudo é treino. Então aqui, olha, eu não estou fazendo nada diferente, apenas misturando dois tons. Um claro, um escuro, um intermediário, da mesma cor. Então, trabalhar com tonalidades diferentes é importante. Nesse caso aqui, que eu estou fazendo um fundo
sem nenhuma forma, só a tinta mesmo. Quando precisa, ó, eu volto para o pincel para dar para integrar melhor a tinta que eu quero. Tem trinchas mais largas, aí sempre é individual isso. Cada um trabalha da forma que gosta, dentro do seu ritmo. Olha, agora, por exemplo, vou pegar uma espátula aqui diferente. Você pode fazer assim também, olha, fazer uma integração com a tinta para ela se tornar mais fluida, sabe? Mais assim, etérea, mais gasosa na sensação da mancha. Essas formas aqui eu não vou pintar agora. Primeiro eu vou definir bem o fundo, para depois ver como fica bonito o contraste da figura pintada em relação ao fundo, tá? O fundo também, ele vai integrar a cor dele na definição da forma. Então, a forma que eu falo pode ser uma forma definida ou pode ser uma forma abstrata, não importa. Você pode aplicar a folha de ouro na tua composição, usando os elementos que você tem afinidade, aquilo que é do seu agrado. A técnica é importante para que você tenha essa base do manuseio dela, para que você possa ter um trabalho duradouro, porque a tinta a óleo, ela dá um resultado duradouro da maneira como ela é trabalhada, né? E a folha de ouro, dessa forma, ela une as duas maneiras de você eternizar seu trabalho e ter um resultado assim, diferente, por ela agregar um outro valor na sua pintura. E como eu falei para você, tanto no giz pastel seco, também eu desenvolvo giz pastel seco. Eu tenho aluna que já fez a folha de ouro com giz pastel seco, na aquarela, em sobre papel de parede, na parede, em cerâmica. Essa técnica dá para aplicar em várias bases. Eu tenho resultados positivos de tudo isso. Agora, um detalhe que eu vou colocar para vocês. Eu sempre, quando eu vou pintar um quadro, no caso dessa forma aqui, para eu dar o volume, a luz e sombra e a profundidade, eu procuro trabalhar com a luz. Eu tenho meu foco de luz, geralmente eu uso a luz da esquerda, na minha forma, jogo toda a luz da composição do lado esquerdo e a sombra do lado direito. Então, eu estou colocando aqui um pouco mais de tons escuros do lado esquerdo dessa flor, dos caules e das folhas, para poder valorizar o contraste entre luz e sombra. Aqui eu vou pôr, por exemplo, luz, meio tom, sombra. Vou pintar para dar o volume, luz, meio tom, sombra. E o fundo todo vai ser pincelado com um lado aqui mais escuro e ali eu vou clarear um pouco mais. Então aqui eu vou acelerar um pouco agora para chegar ao final do preenchimento aqui desse fundo da tela. Essa aqui é uma tela relativamente pequena, então dá para vocês verem a conclusão dela, do começo ao fim. Em partes aqui eu vou dar uma acelerada, para não ficar muito repetitivo tudo isso.
Bom, aqui eu já finalizei todo o fundo, preparei ele com algumas texturas usando a espátula. E aqui eu já deixei pronta as cores que eu vou usar em algumas folhas. Inclusive tem folhas aqui que são já aplicadas com a folha de ouro. Vou trabalhar óleo sobre tela nesses elementos. E aqui eu preparei óxido de cromo verde, sombra natural, o branco titânio, um pouco do amarelo indiano, porque o verde é a mistura do amarelo com o azul. Então eu queria um verde mais amarelado, eu coloquei um pouco do amarelo indiano, que é uma cor transparente, e ela auxilia para dar uma quebrada naquele tom viçoso do óxido de cromo verde. E os terras, eles também contêm o verde, então eu posso alternar o claro e escuro da cor verde que eu vou usar nas folhas. Então eu vou começar aqui com essa folha. Eu vou alternando com os terras que eu tenho aqui para deixar um pouco a distância de um e o outro com um lado mais de sombra. Eu já compartilhei com vocês que o meu lado direito vai ser o lado da sombra, né? De todos os elementos. Então aqui eu já coloco um pouco de sombra nessa folha aqui. E essa folha eu vou fazer integrar o tom do verde com terra agora, olha. Então eu vou tornar isso que eu acho bacana, você vê surgindo a cor dentro de uma harmonia de valores tonal aqui, dentro de uma composição só. Então eu estou mantendo as tonalidades dentro de uma composição harmônica entre esse colorido, o claro e o escuro. E aqui, olha, com a espátula, eu já deixei o branco aqui, né, como eu mostrei para vocês. Então eu posso ir dando as nuances um pouco mais claras, olha. Eu vou puxar com a espátula. E aqui, ó, eu vou integrar com a folha de ouro. A folha de ouro, ela na verdade é que ela vai ser um detalhe só, que eu mesma defini isso como um detalhe. Aqui, se eu quero um pouco mais evidência ao verde, olha, eu posso também trabalhar com um pouco mais de luz. Lembra que eu falei primeiro a luz todo o meu lado esquerdo? Aí já dá para ir vendo. Eu posso pôr em evidência um pouco mais de sombra aqui, olha. Definindo a forma dessa folha. E isso é de uma forma bem despretensiosa, essa espatulada, vamos dizer assim, a lá prima, não dá para eu ficar retocando, tá? Porque ela já está preparada para isso, para trabalhar com a espátula. Eu somente agora vou acrescentando os pontos de luz. Aqui ainda eu quero escurecer um pouco mais, então eu tenho essa liberdade para separar um desenho do outro, ó. Então, esses terras aqui, eles se harmonizam entre si porque toda a família de marrom, ela vem da mistura do vermelho com o verde. Então, se eu vou variando os tons de verde aqui, eu também posso variar junto os tons de terra. Olha aqui, ó, eu posso misturar essa daqui também. Essa é uma outra folha. Eu vou puxar a sombra nela.
definir a forma. A espátula, eu trabalho com ela tipo uma faca, olha. Claro, com a leveza para não rasgar a tela. Mas eu posso ir casando esses tons com a tinta a óleo, ó, e sobrepondo, olha, tá vendo? Eu tô jogando um pouco dentro da própria aplicação da folha de ouro. Ela fica sem uma linha definida, isso que é legal também, que eu acho bem, que dá um pouco de leveza, sai daquela forma muito definida, ó. Eu posso dar umas ranhuras com a espátula aí, ó. Essa soltura é treino também, gente. Isso daqui você pode adquirir treinando, ó. Eu trabalho com ela assim, no movimento da faca mesmo, na lateral dela, ou assim, olha, preenchendo a base que eu não quero. Então ela ficou o ouro mesclado com a própria tinta. Aqui não, aqui eu já tenho uma superfície somente da folha mesmo a ser pintada. Então eu vou colocar a parte de sombra. Um verde mais claro aqui para as pontas. Então ela fica nesse conjunto aqui entre figura e fundo, se conversam as tonalidades, elas estão harmônicas, porque o meu objetivo não é dar tanta ênfase ao colorido das folhas. O foco principal aqui é a flor, que eu vou trabalhar em tons de azul, então ela sim, ela vai ter um destaque maior. As folhas, é claro, elas precisam ser bem trabalhadas, mas é com complemento realmente, ó. Aqui eu faço com espátula, aqui vai surgindo isso a maneira que eu sinto que cabe no momento que eu estou pintando. Então, muitas vezes, não está programado fazer de tal coisa, tal forma a pincelada ou a espatulada, mas você vai sentindo isso no percurso da sua pintura. Porque tudo pode mudar desde que você considera que tá de acordo com a estrutura daquilo que você idealizou. Então, nada está fugindo daquilo que eu queria pintar realmente, mas assim, sempre surgem algumas possibilidades diferentes na hora e eu sinto que a gente precisa estar aberto para isso. Então, não existe assim, eu errei, não deu certo. Tudo dá certo quando você já começa a pensar diferente, você já tem essa programação de que o que você quer no final é ver o quadro idealizado, prontinho, até com a sua assinatura. Eu vou dar continuidade nessas pinceladas aqui com os verdes, propriamente com a tinta, né, da folha, e aí eu volto para mostrar novamente a aplicação do óleo sobre a folha de ouro. Aqui eu estou finalizando as folhas em tons de verde, meio palha, e eu estou enfatizando assim as linhas com um pouco do sombra natural, que é uma cor mais escura, para valorizar o que está na frente, o que está atrás, desses elementos aqui, olha, dos caules. E esse contraste de luz e sombra é muito interessante quando você já trabalha nos meios tons. Por exemplo, aqui, olha, eu vou dar a parte final da luz, olha, e ao mesmo tempo eu vou dar um acabamento aqui, olha, com umas linhas, aqui é linha mesmo. E valoriza também essa forma no conjunto desse lado aqui, ó. Percebam que eu coloquei uma cor um pouco mais quente aqui um terra mais quente também, para dar equilíbrio com os tons frios que eu estou trabalhando. Aqui eu vou dar um recorte também um pouquinho mais escuro, olha. E agora eu vou começar a trabalhar com óleo sobre a folha de ouro.
Então, eu vou trabalhando nos tons que eu já coloquei aqui, ó. Vou pôr um pouquinho do verde aqui. Então, o que que eu faço? Eu trabalho assim, a base da espátula, eu carrego a tinta que eu quero, que é um tom esverdeado, e eu vou devagar, eu vou cruzando, vou integrando ela com a folha de ouro, sem que tenha uma linha definida. Isso aqui é legal, porque a espátula, olha, como ela é ala prima, eu não retoco em cima, então ela gera uma textura normal, assim, espontânea, a palavra é essa, mais natural possível. Aqui eu vou pôr um pouco mais de luz, aí eu fecho essa linha, eu quebro a rigidez da linha com manchas pequenas provocadas pela base da espátula mesmo. Então, eu vou começar aqui de novo, ó, nessa outra folha. Eu venho aqui a ponta da folha, ó, eu vou seguir o fluxo da linha do desenho, respeitando o que eu tracei, né, o que eu apliquei com a folha de ouro, e vou penetrando de pouquinho sobre a superfície da folha de ouro. O que eu considero assim de uma riqueza é que no ambiente, quando você já coloca a sua pintura no ambiente, com a luz diurna ou a luz do ambiente interno, né? Uma luz direcionada, dá um requinte no quadro, dá é um detalhe sofisticado e que diferencia a sua arte. E eu, com o tempo, eu fui desenvolvendo isso de formas diferentes, e o que eu gosto de compartilhar com você é para você ter essa sensação de que é possível. Você pode começar, você que está assistindo esse vídeo, é porque você tem uma afinidade grande com a pintura. E por essa afinidade é que te dá a possibilidade de usar o conhecimento que você já tem, mais o conhecimento que você vai adquirindo das experiências das pessoas. No caso aqui, eu estou mostrando a minha experiência para você. Então, essa troca de conhecimento é muito rica, mas quando você põe em prática. É claro, eu manuseio com a espátula todo dia, com a pintura todo dia, então eu tenho a prática. Mas eu vou falar, é possível para todos, assim como foi para mim a primeira vez que eu comecei a fazer a aplicação desse material, nessa técnica mista. E é tão prazeroso quando você vê a primeira vez que você faz, ver o retorno disso, sabe? Depois que você coloca o quadro no ambiente, nossa, enche o olho da gente que faz e de quem pode apreciar também a sua pintura. Mas uma coisa eu falo, você tem que testar, tem que desafiar mesmo, porque a pintura é treino, é só treino. Aqui eu vou finalizar então a última folha, que aí eu vou colocar um pouco do verde aqui também, olha. Eu vou fazer essa folha meio que dobrada. Aí eu vou com a espátula agora, vou puxando para cá. Você pode, olha, eu posso ofuscar o que eu quiser dela. Aqui eu vou colocar um pouco mais de sombra. E aqui eu vou colocar os pontos mais de luz dela. E vou ligar essa folha aqui nesse galho aqui, ó. A ligação eu vou fazer com a própria tinta escura mesmo. Aqui eu vou pôr um ponto de luz. Então aqui, olha, eu posso mostrar tudo de uma forma, ou posso mostrar detalhes. O que importa isso é a luminosidade do seu ambiente que vai contribuir, tá? Aqui eu estou apenas demonstrando, mas uma luz direcionada na parede, sabe? Isso tudo ajuda. E é claro, a forma você define. Aqui eu fiz uma folha, aqui vem um outro desenho que eu vou fazer com a tinta. Eu vou trabalhar com os azuis agora e eu vou mostrar para vocês o manuseio agora com
com a flor em si. Esse detalhe aqui eu vou deixar também para colocar com azul. Antes de iniciar a trabalhar com a cor azul aqui na flor, eu vou finalizar aqui esta folha, só para complementar a parte dos verdes aqui. Então é só para dar essa mescla que eu já mostrei para vocês e dar o acabamento com a linha escura. É um detalhe, mas no percurso da pintura acontece, assim, você às vezes tem essa possibilidade, como eu já falei, de mudar, integrar de uma outra forma. Eu posso também fazer nuances assim de detalhes, de lascas da própria vegetação, ó. São coisas assim que esses detalhes você pode ir adquirindo. E agora eu vou entrar já com o azul. Aqui eu estou trabalhando com azul da Prússia, puro, sombra natural, um pouquinho da complementar do azul, que é o laranja dióxido, o branco titânio, e eu aqui já misturei, eu peguei o azul da Prússia, eu misturei com um pouco do laranja para neutralizar o viço da cor. Então, eu consigo com isso, neutralizando com a complementar, um tom mais neutro do azul. E aqui eu vou começar já a definir luz e sombra já desse elemento. Aqui eu vou direcionar tudo para o eixo da flor. Aqui também. Aqui são outras pétalas. Aqui são outras pétalas também. E observa que na própria pétala da flor também tem detalhes em dourado. Aqui eu vou utilizar também o pincel para demarcar, que fica mais fácil. Eu estou pegando o azul da Prússia puro. Essa mescla aqui é muito bonita porque te possibilita trabalhar com vários tons. Eu tenho a cor pura, e da cor pura eu posso trabalhar com a cor intermediária, o claro, o meio tom e a sombra. Então, cada parte aqui da pétala, eu vou colocando luz, meio tom, sombra, luz, meio tom, sombra, considerando sempre que a minha luz é aqui do lado esquerdo, tá? E assim eu consigo dar um pouco do volume das pétalas e do conjunto da flor em si. É só através desse movimento de luz e sombra. Aqui também eu já vou pincelar esse botão que está aqui, em último plano. Ele está atrás, mas como eu estou trabalhando com azul, eu já aproveito e faço uma coisa só. Essa é a razão, porque deveria ser ele primeiro. Mas aqui a folha de ouro não tem problema. Então vamos lá. Agora eu vou colocar um pouco meio tom, olha. Um azul mais intermediário. Vou colocar em todas as partes dessa flor. Para depois pôr os pontos mais claros. E integrar essas tonalidades é que fica bonito. Aí você consegue dar o volume da forma, sabe? Então, esse conceito de luz, meio tom e sombra é importante você ter sempre. Eu falo assim, preto, branco e cinza. Então, você consegue sempre, em cada forma, trabalhar com essa tonalidade, para dar o volume, que é o volume que dá a profundidade da forma no plano que você está trabalhando. Você consegue trabalhar
com luz e sombra, né? Obtendo a profundidade da forma, o tridimensional da forma, num plano bidimensional, usando esse elemento na composição. Então, isso é treino também, é você sempre lembrar que nos elementos que você usa, nas formas, pode ser abstratas ou figurativas, você tendo esse conceito, você desenvolve o que você quer em termos de forma. E variação de tonalidades, isso é muito rico também. E agora com a espátula, olha, é fácil eu integrar a tonalidade que eu quero. Aqui é a folha de ouro. Eu vou deixar ela de propósito para depois que eu mesclar toda a parte, eu entro com a espátula sobre ela também. Já dá para observar o tanto que vai alterando, né, a tonalidade, ajustando com a forma. E lembra que eu falei que o laranja é complementar do azul? Ele dá essa ideia meio de neutralizar a tonalidade, ó. Aqui eu vou começar a integrar um pouco os tons com a folha de ouro, olha. Aqui eu vou mais devagar e ao mesmo tempo, ó, ela ficou delicada e definida em relação à forma e em relação à técnica. Então, você valoriza a sua pintura com detalhe, você vê, é pouca coisa, ou um pouco mais. Aqui eu estou usando poucos detalhes, mas ali nós vamos chegar lá ainda. Aqui eu vou pôr um pouco mais de luz. Aqui eu vou usar um tom um pouco mais fechado para definir esse eixo aqui, ó, dela. Então, eu estou definindo com a sombra, porque a hora que eu colocar a luz, ela fica bem definida, esses detalhes, assim, que é muito bonito. Mas já dá para ir observando que as nuances vão acontecendo aqui, né? Agora eu venho aqui. Eu posso sair também do meu desenho, ó, mudando um pouco. Aqui, olha, eu vou só finalizar esse espaço para vocês verem a mistura do óleo com a folha de ouro e o quanto que fica integrada de uma forma bem assim, ó, muito pouquinho, ó. Esse pedacinho já integrou. Agora aqui eu vou mudando as tonalidades, ó. Como aqui é mais sombra, eu também ponho mais a sombra. Eu posso deixar mais aberto ou mais fechada a mancha do folha do ouro. Aqui eu vou deixar assim. Tudo isso daí, na hora você vai sentindo. O teu radar vai ajustando para aquilo que você considera, porque isso é muito individual. Esse processo de dourar uma parte da forma é muito de cada um. E eu estou mostrando um exemplo muito pequeno com folha de ouro. Eu já cheguei a fazer quadros totalmente assim, a área 100% preenchida com folha de ouro,
São efeitos realmente diferentes. E aqui, como é uma coisa que dá para você entender de uma forma pequena, em relação ao tamanho da folha de ouro, o espaço que eu estou trabalhando, fica fácil de você seguir e poder fazer a sua pintura. E realmente eu desejo para você que está assistindo esse vídeo que ponha em prática esse conhecimento, porque é muito lindo. Conhecimento adquirido e treinado, praticado, enriquece, você passa a ter valores diferentes naquilo que você faz, naquilo que você tem para você mesmo. São desafios que você vai vencendo e a pintura te ajuda a ter um resultado a olho nu, porque você vê isso na prática. Você vê esse resultado daquilo que você conseguiu fazer em terceira dimensão, isso, né? É palpável. Eu acho muito bacana. E você vê a sua mudança, o tanto que você cresce com tudo isso. E a pintura favorece. E aqui eu vou agregando. Enfim, esses detalhes aqui são ajustes, mas deu para sentir a diferença que é você poder trabalhar. Você pode pôr vinco também nas pétalas. Ó, tanto com pincel, eu faço com espátula, porque fica mais fácil mostrar para você o resultado na hora. Mas o pincel faz a mesma coisa, tá? Para quem tem o hábito do pincel. Que a espátula ela tem uma característica diferente. Por exemplo, quero fazer uma coisa vazada aqui, ó, eu posso. Eu posso, e com um pincel eu já não consigo, porque eu perco essa linha no momento. Então, vamos fechar agora com essa parte do botão aqui. Também vou preencher a parte de sombra. E agora a parte mais clara, o meio tom. E lembrando que ele está atrás dessa linha aqui. Aqui também é um botão. Eu vou só pôr nuances aqui, que isso daqui vai ser trabalhado com a espátula. Então aqui, olha, eu vou pôr detalhes. Como o fundo já está pintado, eu posso arrastar aqui transparências, ó, com a espátula. Isso tudo aqui é efeito da espátula mesmo, que deixa bonito esse trabalho. São efeitos que não dá para você, o pincel você não consegue. Então essa mistura assim, eu acho que dá assim um pouco de soltura. E também demarcar linhas assim vazadas, também isso agrega respiro na própria forma. Eu vou, por exemplo, aumentar uma pétala aqui, por exemplo. Trabalhar com a luz aqui atrás. E aqui já vai sair o caule. Esse caule, eu vou puxar um pouco dos tons mais quentes, um pouco mais para os laranjas. Lembrando que o laranja é complementar do azul, então eu tenho uma composição muito mais com tons frios, né? Mas eu posso colocar detalhes de cores quentes, por exemplo, aqui, olha, tá vendo? Então, isso tudo você vai dando equilíbrio no decorrer da pintura com essas tonalidades. E aqui, para finalizar esse encaixe aqui dessa flor, eu posso colocar sépalas com linhas diferentes, sabe? Uma linha mais caída.
Depois eu vou continuar com o caule dela. Posso puxá-la aqui para trás. Só para dar continuidade na linha do desenho dela. Que tudo isso você vai alterando também no percurso da sua pintura. Isso daqui são detalhes, esses ajustes de alinhar a composição. Aqui eu vou clarear um pouco mais, que ficou um pouco escura para mim. E o que eu quero mostrar também, esse detalhe aqui do botão, olha, eu vou fazer nuances também com azul. A luz e a sombra. Mas eu venho sempre com a sombra primeiro, olha. Para definir aqui a forma. E aqui tá pronto. Eu vou dando o ponto máximo de luz aqui para ir finalizando essa composição. Percebam que a luz está já bem neutralizada, né? Em tons acinzentados, provocado pela complementar do azul. E agora eu quero falar um pouquinho da assinatura para vocês. A assinatura é algo que tem a sua identidade, né? A sua marca define a quem fez a obra. E então é importante você ter definido também o lugar onde você vai assinar, a cor. Você pode colocar a pintura, a cor que você trabalhou, você pode traçar na sua assinatura, desde que ela tenha um respeito no local que você deseja, mas que tenha a sua identidade, como eu falei. E todos esses conceitos que eu coloquei aqui, eu espero que tenha ajudado vocês, que seja útil para que você aplique no seu trabalho, na sua pintura, nas suas vendas, que tenha acrescentado alguma coisa, porque é um conhecimento que você tem que aplicar, e só aí que você vai ver o resultado. Todos esses conceitos que eu pincelei aqui nesse trabalho, no meu curso Método Ouro Leila Tebet, está bem aprofundado, são mais de 30 aulas, tem aulas conceituais, tem um conteúdo riquíssimo de cores, mistura de tintas, de aplicação com outras técnicas também, da pintura a óleo. Aqui realmente foi uma pincelada de um pouquinho que está contido nesse curso. Bom, eu quero agradecer que você que assistiu até o final desse curso, agradecer a oportunidade de poder transmitir esse conhecimento e que ele seja útil para você e que você coloque em prática e que brilhe muito em tudo que você fizer. E até breve.